Vamos então aqui para o quarto modelo de tabela periódica, que é a tabela do Mendeleev. Gente, muito interessante. Um pouquinho da história dele. O Dmitri Mendeleev nasceu na Sibéria, sendo o mais novo de 17 irmãos. Ele foi educado em São Petersburgo, posteriormente na França e Alemanha. Conseguiu um cargo de professor de Química na Universidade de São Petersburgo. Gente, ele escreveu um livro de Química Orgânica em 1861. Em 1869, ele escrevia um livro de Química Inorgânica. Durante, a produção desse livro, ele organizou os elementos na forma de uma tabela periódica, muito parecida com a nossa atual hoje, tá bom? Ela era atual para aquele momento histórico dele, ok? Então, durante a sua produção do livro, ele teve que organizar os elementos que eram conhecidos, ok? Ele foi o primeiro a criar um esquema muito organizado que contemplava todos os elementos químicos descobertos, tá bom? Todos que eram conhecidos até aquele momento, a maneira que ele organizou, ele contemplava todos eles. Gente, e além de organizar todos os elementos químicos que existiam na época, ele preveu a existência de outros elementos que ainda não eram conhecidos. Então, quando ele organizou a sua tabela periódica, fica ali na tabela algumas lacunas. E ele diz ainda, olha, nessas lacunas, alguém um dia tem que descobrir esse elemento para poder completar a minha tabela periódica. Tá bom? Por esse fato, ele é considerado o criador da tabela periódica. Ó, o que o Mendeleev fez? Ele criou uma carta para cada elemento químico existente. Eram 63. Ó, cada cartinha continha o símbolo do elemento, massa atômica, suas propriedades químicas e físicas, tá bom? É que nem fosse uma cartinha de joguinho, onde tem o personagem, e nós temos ali a força do personagem, ataque, defesa, entendeu? Tudo que é especial desse meu elemento químico ele colocou nas cartinhas. Ele colocou essas cartinhas em uma mesa e organizou elas de uma forma crescente das massas atômicas, tá bom? O conceito de número atômico ainda não existia. Ele agrupou esses elementos e quando ele agrupou, propriedades eram periódicas dentro dessa tabela. Elas se repetiam. Ele conseguiu organizar os elementos com propriedades semelhantes, tudo juntinho, tá bom? E ele conseguiu fazer isso até com bastante perfeição. Ficou bem interessante. Só para você ter uma ideia. Isso daqui é a tabela do Mendeleev. Já temos ali 8 grupos. Nós sabemos que na tabela periódica atual nós temos 8 grupos muito importantes. Então veja, isso daqui já é a sombra da nossa tabela periódica. Ele colocou aqui os elementos existentes na época conhecidos, que eram 63, com várias lacunas aí em branco. Só que veja que eu até destaquei aqui para vocês o 44, 72, tem mais aqui 180, 178. Nessas lacunas aqui tem número. São os elementos que ele preveu que teriam que ser descobertos em algum momento. Gente, isso é muito legal. Isso aqui é muito interessante. Ele propôs uma organização e ainda disse, alguns elementos ainda não conhecemos, mas alguém vai ter que encontrar eles cientificamente. Muito interessante. Ó, a grande vantagem da tabela periódica do Mendeleev sobre as outras é que esta exibia semelhanças, não apenas em pequenos conjuntos como tríades, mas numa rede de relações vertical, horizontal e diagonal. Era muito completo. Em 1906, o Mendeleev recebeu o prêmio Nobel, o Nobel Prize, por este trabalho, ok? Mas, gente, ó, pensa bem comigo. Nós já tivemos aulas onde aprendemos sobre o número atômico. E nós sabemos que o que representa realmente um átomo, o RG de um átomo, é o número atômico. O Moseley teve uma sacada muito interessante. Ó, em 1913, ele descobriu que o número de prótons no núcleo de um determinado átomo era sempre o mesmo. Ó, quando os elementos foram ordenados por ordem crescente do seu número atômico, os problemas existentes na tabela do Mendeleev desapareceram.
Só para salientar aqui, o número atômico, a palavrinha atômico também tem um acento circunflexo. Ó, todos os problemas que existiam na tabela do Mendeleev, quando Moseley organizou os elementos em ordem crescente de número atômico e não de número de massa, os problemas foram resolvidos. Então, qual é a diferença entre Moseley e Mendeleev? O Moseley, ele ordenou em ordem crescente de número atômico, ok? Devido ao trabalho de Moseley, a tabela periódica moderna está em ordem crescente do número atômico dos elementos químicos, tá bom? A nossa tabela periódica ainda não é exatamente a tabela do Moseley, mas, gente, basicamente ela se baseia bastante nessa divisão, ok? Esta aqui era a tabela periódica do Moseley. Então, aqui a gente observa a repetição periódica de várias propriedades. Talvez você está se perguntando, mas professor, que propriedades são estas? Gente, nós vamos aprender muito bem essas propriedades, ok? Mas aqui, ó, já é um vislumbre muito grande, muito parecido da nossa tabela periódica atual. Lembra, isso pode cair em prova, hein? Qual é a sacada aqui? Que o Moseley, ele organizou os elementos em ordem crescente do número atômico, diferente do Mendeleev, que foi em ordem crescente do número de massa. O Moseley aqui, ele dividiu então em linhas e colunas. Vamos aqui para o sexto modelo de tabela periódica. Esse modelo foi proposto na década de 50, tá bom? Na década de 1950. É a tabela periódica atual. Faltou um Lzinho ali. Ó, esse Glenn Seaborg. A partir da descoberta do plutônio em 1940, o Seaborg descobriu todos os elementos transurânicos de número atômico maior do que 92, que é do urânio. Beleza? Ele descobriu vários elementos com número atômico maior do que o urânio, que são elementos artificiais. Descobrindo esses elementos, ele reconfigurou a tabela periódica do Moseley. Tá? Ele acrescentou a série dos actinídeos e lantanídeos. Aí na sua tabela periódica atual, você vai notar duas linhas aí na parte de baixo. Parece que elas estão separadas da tabela periódica. Essas duas linhas são os actinídeos e os lantanídeos, ok? Em 1951, Seaborg recebeu o prêmio Nobel, o Nobel Prize da Química, pelo seu trabalho. O elemento químico de número atômico 106 é em homenagem a ele, tá bom, gente? Ó, esta aqui é a tabela periódica atual nossa. Essa é a tabela do Seaborg. Ó, essa parte aqui você pode imaginar que era a tabela do Moseley, e o Seaborg então acrescentou essas duas linhas que nós vamos entender muito mais por que elas estão aqui nas próximas aulas, ok? Gente, nós temos aqui então catalogados 118 elementos químicos, tá bom? 118 elementos químicos catalogados reconhecidos pela IUPAC, tá bom? Que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Como eu falei no início dessa aula, nós estamos na unidade 2, no capítulo 4. Esse capítulo 4 ele vai da página 153 até 159. Você pode fazer, então, se for necessário, reassistir essa nossa aula. Lembra que você tem que assistir as aulas do Poliedro Homeschool, ok? Você pode fazer a leitura, então, desse capítulo. Depois que você fizer a leitura, faça os exercícios da página 160, do 1 ao 7, e da página 162, do 1 ao 16, ok? Beleza, gente? Essa então aqui foi a nossa aula sobre tabela periódica. Um grande abraço do professor Elvis e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!